Capítulo 12. Welcome to Avalon. Everyone, close your eyes and extend your hand into a fist in front of you. Minions of Mordred, open your eyes and look around so that you know all agents of evil. Morgana frequentemente pensava, nos dias lúgubres que se seguiram à morte de Kevin, que agora a deusa de fato tomara para si a tarefa de destruir os companheiros da Távola Redonda. Mas por que ela quis destruir Avalon também? Estou envelhecendo. Raven está morta e Nimue, que seria a senhora depois de mim, também está. E a deusa não tocou mais ninguém para ser sua profetisa. Kevin foi sepultado no carvalho. O que será de Avalon agora? Parecia que o mundo mudava, que além das brumas o mundo se movia em um passo cada vez mais acelerado. Ninguém além dela mesma e uma ou outra das sacerdotisas mais velhas conseguia abrir as passagens através das brumas, e agora havia poucos motivos para tentar. E houve dias em que ela foi para fora e não conseguia ver nem o sol nem a lua. E soube que tinha atravessado por engano as fronteiras do país das fadas, mas avistou apenas raros vislumbres do povo das fadas entre as árvores e nunca mais viu a rainha. Ela se perguntava se de fato a deusa os havia abandonado, pois algumas das moças da Casa das Donzelas voltaram para o mundo e outras se perderam no país das fadas e não voltaram mais. A deusa veio pela última vez quando carregou o Graal através do salão de Arthur em Camelot, pensou Morgana, e então, confusa, perguntou-se se fora mesmo a deusa quem verdadeiramente levantara o Graal ou se fora apenas uma ilusão criada por ela mesma em Raven. Invoquei a deusa e a encontrei dentro de mim. E Morgana sabia que jamais poderia procurar consolo a não ser em si mesma, podia apenas olhar para dentro. Não havia nenhuma sacerdotisa, profetisa, druida ou conselheiro, nenhuma deusa para se voltar agora, ninguém além de si mesma, sem guias. De tempos em tempos, quando, levada pelo hábito de toda uma vida, tentava invocar a imagem da deusa para guiá-la. Não via nada ou, às vezes, via o rosto de Ingrain. Não a velha esposa e viúva de Uther dominada pelos padres, mas a mãe jovem e bela que primeiro a encarregara desses fardos, lhe pedira para cuidar de Arthur e a entregara nas mãos de Viviane. E de quando em quando viu o rosto de Viviane, que a enviara para a cama do deus galhudo, ou Raven, que esteve a seu lado durante aquele grande momento de invocação. Elas são a deusa. Eu sou a deusa e não há outra. Pouco se dava ao trabalho de olhar em seu espelho mágico, mas às vezes, quando a lua estava escura, ia beber a água da fonte e mirar as águas. Mas via apenas vislumbres aflitos, os companheiros da Távola Redonda, por esse ou aquele caminho, seguindo sonhos e réstias da visão, mas sem encontrar o verdadeiro Graal. Alguns se esqueceram da busca e viajavam à procura de aventura. Outros encontraram mais aventuras do que podiam dar conta e morreram. Alguns fizeram bons atos e outros maus. Um ou dois, em visões penetrantes da fé, sonharam seu próprio Graal e assim morreram.
Outros, seguindo a mensagem de suas próprias visões, foram em peregrinação para a Terra Santa, e outros ainda, seguindo uma aragem que soprava por todo o mundo naquele tempo, retiraram-se para a solidão e a vida de eremita, buscando em cavernas e abrigos rústicos o silêncio e a penitência. Mas quais visões os acometiam? Se do Graal ou de outra coisa, Morgana nunca soube, nem se importou em saber. Uma ou duas vezes vislumbrara um rosto conhecido. Viu Mordred em Camelot ao lado de Arthur. Viu também Galahad buscando o Graal, mas então ele desapareceu e ela se perguntou se havia morrido na busca. E uma vez viu Lancelot seminu, vestindo peles de animais, o cabelo comprido e desgrenhado, sem armadura ou espada, correndo na floresta, e ele tinha um brilho de loucura nos olhos. Bem, ela previra que aquela busca o levaria apenas à loucura e ao desespero. Mesmo assim, procurou-o novamente no espelho de lua em lua, mas por muito tempo não obteve sucesso. Então o viu dormindo, nu e esfarrapado, sobre a palha em algum lugar, entre as paredes de uma prisão ou de um calabouço, e então não o viu mais. Ah, deuses! Ele também se foi com tantos dos homens de Arthur. Na verdade, o Graal não foi uma benção para a corte de Arthur, mas uma maldição. E era justo uma maldição para o traidor que o profanou. E agora se perdeu para sempre de Avalon. Por muito tempo, Morgana acreditara que o Graal fora levado pela deusa para o domínio dos deuses, para que a humanidade jamais pudesse profaná-lo novamente, e estava feliz de que fosse assim, pois tinha sido contaminado com o vinho dos cristãos, que de algum modo era também sangue, e ela não tinha ideia de como purificá-lo. Sussurros do mundo lá fora alcançavam Morgana através da velha irmandade de padres que chegava a Avalon naquele tempo. Cristãos, alguns deles dos antigos que um dia haviam realizado culto ao lado dos druidas, em sua firme crença de que Cristo um dia vivera em Avalon e ali recebera a sabedoria. Agora, fugindo da conformidade forçada do novo tipo de cristão que desejava extinguir todos os outros cultos, vieram a Avalon, e deles Morgana soube algumas notícias sobre o Graal. Os padres agora diziam que era o verdadeiro cálice do qual Cristo bebeu na última ceia, que fora levado ao céu e por isso jamais seria visto novamente neste mundo. Ainda assim, havia rumores de que fora vista na outra ilha, ou seja, Inis-Vitrin, brilhando nas profundezas de seu poço, aquele que em Avalon era o espelho sagrado da deusa. E assim os padres de lá começaram a chamá-lo de Poço do Cálice. E quando os velhos padres já viviam havia um tempo em Avalon, Morgana começou a ouvir rumores de que às vezes o Graal era visto, por um momento, sobre o altar deles. Isso deve ser conforme a vontade da deusa. Não vão profaná-lo. Mas não sabia se realmente estava ali na antiga igreja da Irmandade Cristã, que fora erguida no mesmo local da igreja da outra ilha. E assim diziam que, quando as brumas diminuíam, a antiga Irmandade de Avalon podia ouvir o cântico dos monges na igreja deles em Inis-Vitrin. Morgana recordou-se do dia em que as brumas se dispersaram para permitir que Gwynethar entrasse em Avalon. O tempo corria de um jeito estranho em Avalon. Morgana não sabia se aquele 1 ano e 1 dia que os cavaleiros juraram cumprir havia se passado ou não, e às vezes achava que de fato anos haviam corrido no mundo lá fora. Pensou por muito tempo nas palavras que Kevin dissera: "As brumas estão se fechando sobre Avalon." E então um dia
Foi convocada às margens do lago, mas não precisou da visão para saber quem estava na barca. Avalon um dia também fora seu lugar. O cabelo de Lancelot estava totalmente grisalho e seu rosto magro e extenuado. Mas quando ele saiu do barco com apenas uma sombra de sua antiga graça ligeira, ela se adiantou e pegou as mãos dele e não viu em seu rosto nenhum sinal de loucura. Ele a olhou nos olhos e de repente era como se fosse a Morgana dos velhos tempos, quando Avalon era um templo vivo com sacerdotisas e druidas, e não uma ilha solitária deriva nas brumas com um punhado de sacerdotisas envelhecendo, outros poucos velhos druidas e outro punhado de cristãos antigos semi-esquecidos. Como é tão poupada pelo tempo, Morgana? Ele perguntou. Tudo parece mudado até mesmo aqui em Avalon. Veja, até o círculo de pedras está escondido nas brumas. Ah, ainda está ali, respondeu Morgana. Embora alguns de nós fossem se perder no caminho, se o procurasse agora. E com um lampejo de dor em seu coração, lembrou-se do dia. Fora há uma vida em que ela e Lancelot se deitaram na sombra das pedras. Acho que talvez um dia se percam totalmente nas brumas e assim jamais serão destruídas pelas mãos humanas ou os ventos do tempo. Não há ninguém para fazer o culto nelas agora. Nem mesmo as fogueiras de Beltane seguem sendo acesas em Avalon, embora tenha escutado que ainda celebram os velhos ritos nas áreas remotas de Gales do Norte e Cornualha. O povo pequeno jamais os deixará morrer enquanto um deles sobreviver. Estou surpresa de que tenha conseguido chegar aqui, parente. Ele sorriu e agora ela viu sinais de dor e luto. Sim, e até de loucura, em torno de seus olhos. Ora, eu mal sabia que era para cá que vinha, prima. Minha memória me prega peças agora. Fiquei louco, Morgana. Joguei fora minha espada e vivi como um animal nas florestas, e então passei um tempo, não sei quanto, confinado em um calabouço estranho. Eu vi, ela sussurrou. Não sabia o que significava. Nem eu. E ainda não sei. Lembro-me de poucas coisas daquele tempo. É uma benção divina, acho, que não consiga me lembrar do que posso ter feito. Acho que não foi a primeira vez. Houve vezes, durante aqueles anos com Elaine, que mal sabia o que fazia. Mas está bem agora, ela disse rapidamente. Venha tomar o desjejum comigo, primo. É cedo demais para qualquer outra coisa. Não importa a razão que o trouxe aqui. Ele a seguiu e Morgana o levou para sua casa. Exceto por sua assistente, ele era a primeira pessoa a entrar ali em anos. Havia peixe do lago naquela manhã e ela mesma o serviu. Ah, isto está bom, ele disse e comeu vorazmente. Ela se perguntou quanto tempo fazia desde a última vez que ele se lembrara de comer. Seu cabelo estava meticulosamente penteado como sempre,
Seus cachos e sua barba, agora com mechas brancas, estavam bem aparados, e seu manto, embora puído, gasto pelas viagens, estava bem escovado e limpo. Ele a viu olhar para o manto e riu um pouco. Nos velhos dias, não teria usado este manto nem como forro para a sela do cavalo. Perdi o manto, a espada e a armadura, não sei onde. É possível que eu tenha sido roubado em alguma aventura maligna ou jogado fora durante minha loucura. Sei apenas que um dia ouvi alguém dizer meu nome e era um dos companheiros. Lamorak, talvez, embora tudo esteja confuso em minha mente. Eu também estava fraco demais para viajar, mas, apesar de ele ter ido embora no dia seguinte, comecei a me lembrar lentamente de quem eu era e me deram uma túnica e me deixaram sentar à mesa para comer com minha faca em vez de atirarem restos num cesto. Mesmo quando não sabia que era Lancelot, ainda tinha minha força maldita e acho que fiz mal a alguns deles. Acho que perdi a melhor parte de um ano da minha vida. Lembro-me apenas das coisas pequenas e o principal pensamento em minha mente era que jamais soubessem que eu era Lancelot, para não trazer desonra aos companheiros de Arthur. Ele ficou em silêncio e Morgana percebeu seu tormento pelo que não dissera. Bem, lentamente, fiquei mais forte para viajar e Lamorak havia deixado dinheiro para um cavalo e mercadorias para mim, mas a maior parte daquele ano é escuridão. Ele pegou o resto do pão em seu prato e passou resolutamente pelos restos de peixe. Morgana perguntou-lhe: E o que será da busca? Realmente, o que será? Soube um pouco aqui e ali e viajei pela terra. Gawain foi o primeiro a voltar para Camelot. Morgana sorriu quase contra a vontade. Ele sempre foi volúvel para com tudo e todos. A não ser para com Arthur. Ele é mais leal a Arthur do que qualquer um dos cães do rei. E encontrei Gareth quando ia para lá. Morgana disse: Oh, querido Gareth, ele é o melhor dos filhos de Morgause. O que ele lhe disse? Disse que tinha tido uma visão, que pediu que voltasse à corte e cumprisse suas obrigações com seu rei e suas terras sem demora, sem vadiar por aí buscando visões de objetos sagrados, e conversou comigo por um longo tempo, pedindo-me para deixar de lado a busca do Graal e voltar a Camelot com ele. Estou surpresa de que não tenha voltado. Também fiquei parente e prometi voltar assim que pudesse. Subitamente, seu rosto ficou sério. Gareth me disse que Mordred está sempre em torno de Arthur agora. E como não pude acompanhá-lo de volta à corte, ele me disse que o melhor que eu poderia fazer por Arthur era encontrar Galahad e implorar que ele voltasse imediatamente a Camelot, pois não confia em Mordred e em sua influência sobre Arthur.
Sinto muito por falar de seu filho assim, Morgana. Uma vez ele me disse que Galahad não viveria para reinar, mas me jurou, por um voto que não creio que ousaria quebrar, que não teria nada a ver com a morte dele. Lancelot parecia perturbado. Vi muitas más situações que podem acontecer nessa busca amaldiçoada. Deus permita que eu consiga encontrar Galahad antes que ele seja vítima de uma delas. Um silêncio desceu entre eles, enquanto Morgana pensava. Sabia disso em meu coração. Foi por isso que Mordred se recusou a partir nessa busca. E percebeu repentinamente que deixara de acreditar em que seu filho Gwydion, Mordred, seria mesmo agora o rei de Avalon. Perguntou-se quando começara a aceitar isso em seu coração. Talvez tenha sido quando Acollon morreu e a deusa não veio proteger seu escolhido. Galahad será rei e será um rei cristão. E isso pode bem significar que ele vai matar Gwydion. O que será do Gamo-rei quando o jovem Gamo crescer? Mas, se a época de Avalon acabou, talvez Galahad fosse tomar seu trono em paz, sem necessidade de matar seu rival. Lancelot baixou os restos de um pedaço de pão com mel e olhou para o canto do cômodo. Aquela é a harpa de Viviane? Sim, deixei a minha em Tintagel, mas imagino que seja sua por direito de herança se quiser ficar com ela. Não toco mais música nem tenho mais vontade, Morgana. Ela é sua por direito, assim como tudo que pertenceu à minha mãe. Morgana se lembrou das palavras que a feriram no coração. Novamente, há uma vida. Gostaria que você não fosse tão parecida com a minha mãe, Morgana. Agora a memória não trazia dor, mas afeição. Viviane não se fora inteiramente deste mundo, se algo sobrevivia nela. Ele disse com hesitação. Agora há tão poucos de nós que se recordam dos velhos dias em Caerleon, até mesmo em Camelot. Arthur está lá, ela respondeu. E Gawain, Gareth e Kai e muitos outros, meu querido. E sem dúvida eles se perguntam todos os dias: onde está Lancelot? E por que você está aqui e não lá? Como disse, minha mente me prega peças. Mal sabia que vinha para cá. Já que estou aqui, quero saber. Disseram-me que Nimue estava aqui. E ela se lembrou. Dissera isso a ele uma vez, quando ele pensava que a filha estivesse no convento em que Gwyneth um dia estivera. Preciso perguntar como ela vai. Está bem? Vive adequadamente entre as sacerdotisas? Sinto muito, disse Morgana. Parece que só tenho péssimas notícias. Nimue morreu há 1 ano. Mais que isso não diria. Lancelot nada sabia da traição do Merlin ou da última visita de Nimue à corte.
Saber do resto só lhe causaria mais dor. Ele não fez perguntas, apenas suspirou profundamente e baixou os olhos para o chão. Por fim, disse, olhando para cima: "E a menor, a pequena Gwyneth, ela se casou e está na Bretanha Menor e essa busca levou Galahad. Jamais conheci bem nenhum de meus filhos. Jamais tentei conhecê-los. Tinha a impressão de que eles eram tudo o que eu podia dar a Elaine, e então os deixei quase totalmente para ela, até o menino. Viajei por um tempo com Galahad quando saímos de Camelot e o conheci melhor nos 10 dias e noites que passamos juntos do que em todos os 16 anos de vida dele. Acho que talvez vá ser um bom rei se viver." Ele olhou para Morgana, quase implorando, e ela soube que ele queria ser tranquilizado, mas não tinha como consolá-lo. Por fim disse: "Se ele viver, será um bom rei, mas acho que será um soberano cristão." Por um momento era como se todos os sons de Avalon tivessem sumido em torno dela, como se as próprias ondas do lago e seu sussurrar nos juncos das margens ficassem em silêncio para ouvir o que ela dizia. Se ele sobreviver à busca do Graal ou se abandoná-la, ainda assim seu governo será cerceado pelos padres e por toda a terra só existirá um Deus e uma religião. Isso seria mesmo uma tragédia, Morgana. Por toda essa terra, o Deus cristão está operando um renascimento espiritual. Isso é algo ruim? Quando a humanidade se esqueceu dos mistérios? Ela não se esqueceu dos mistérios, retrucou ela, mas os considera algo muito difícil. Todos querem um Deus que cuide deles e que não exija que se esforcem pela iluminação, mas que os aceitará como são, com todos os seus pecados para absolvê-los por penitência. Não é assim, jamais será assim, mas talvez seja a única maneira de os não esclarecidos suportarem pensar em seus deuses. Lancelot sorriu amargamente. Talvez uma religião que exija que um homem se esforce vida após vida por sua própria salvação seja demais para a humanidade. As pessoas não querem esperar pela justiça de Deus, querem vê-la agora. E é isso que essa nova geração de padres prometeu a elas. Morgana sabia que ele dizia a verdade e baixou a cabeça angustiada. E, já que é a visão que elas têm de Deus que molda a realidade delas, assim será. A deusa era real, enquanto a humanidade ainda a homenageava e criava a sua forma para ela mesma. Agora as pessoas farão para si o tipo de Deus que desejam, o tipo de Deus que merecem, talvez.
Bem, assim deveria ser, pois o que o homem enxergava como realidade tornava-se real. Enquanto os deuses antigos, a deusa, eram vistos como benevolentes e geradores de vida, assim a natureza fora com eles. E quando os padres ensinaram os homens a pensar em toda a natureza como maligna, estranha, hostil, e nos velhos deuses como demônios, assim eles seriam saindo daquela parte que o homem agora desejava sacrificar ou controlar, em vez de permitir que o guiasse. Ela disse, lembrando-se de algo que lera nos livros dos padres da casa de Uriens, em Gales. E assim, todos os homens serão como aquele apóstolo escreveu que deveriam ser, eunucos para o reino de Deus. Acho que eu não gostaria de viver nesse mundo, Lancelot. Exausto, o cavaleiro suspirou e meneou a cabeça. Acho que também não gostaria, Morgana. Ainda assim, talvez seja um mundo mais simples que o nosso, e será mais fácil saber o que é certo. Então vim procurar Galahad, pois, embora ele vá ser um rei cristão, acho que será um rei melhor que Mordred. Morgana fechou os punhos dentro da barra das mangas. Não sou a deusa. Não cabe a mim escolher. Veio aqui procurá-lo, Lancelot? Ele nunca foi um de nós. Meu filho, Gwydion, Mordred, ele foi criado em Avalon. Se deixasse a corte de Arthur, poderia vir para cá. Mas Galahad, ele era tão religioso quanto Elaine. Teria desprezo por colocar o pé neste mundo de bruxaria e fadas. Mas, como lhe disse, eu não sabia que vinha para cá. Tentava chegar a Inisvitrin, a Ilha dos Padres, pois ouvi rumores de uma luz mágica que surge e desaparece da igreja ali, e renomearam o poço deles sob de Poço do Cálice. Pensei que Galahad talvez tivesse vindo para esta região. Outro velho hábito me trouxe aqui. Ela perguntou a ele com seriedade, então face a face. O que acha desta busca, Lancelot? Não sei, de verdade, prima. Quando a aceitei, foi como quando saí daquela vez para matar o dragão do velho Pellinor. Lembra-se disso, Morgana? Nenhum de nós acreditava naquilo e, por fim, encontrei o dragão e o matei. Mas sei que algo muito sagrado desceu sobre Camelot naquele dia que vimos o Graal. E como ela quis dizer algo, ele afirmou com veemência. Não venha me dizer que imaginei aquilo, Morgana. Não estava lá. Não sabe como foi. Pela primeira vez, senti que havia um mistério em algum lugar que estava além desta vida. Então saí nessa busca, embora metade de mim pensasse que eu estava louco, e viajei um pouco com Galahad, e parecia que a fé dele zombava da minha, pois ele era tão puro e sua fé tão simples e boa,
e eu era velho e malucado. Lancelot olhou para o chão e ela o viu engolindo em seco. É por isso que, por fim, me separei dele, para que não danificasse aquela fé resplandecente. Então não sei para onde fui, pois a névoa desceu sobre minha mente e a escuridão. E parecia que Galahad devia saber de todos os pecados da minha vida e me desprezar por eles. A voz dele se levantara com excitação e por um momento Morgana viu o brilho de insanidade voltando aos seus olhos, como vira no homem nu correndo pela floresta. Ela disse rapidamente: nem pense naquele tempo, meu querido, acabou. Ele respirou fundo, estremecendo, e ela viu seus olhos se apagarem. Minha busca agora é encontrar Galahad. Não sei o que ele viu. Um anjo? Talvez. Ou porque o chamado do Graal teve tanto apelo a alguns e tão pouco a outros. De todos os cavaleiros, creio que apenas Mordred não viu nada, ou se viu, guardou para si mesmo. Meu filho foi criado em Avalon. Ele não seria enganado pela magia da deusa. Pensou Morgana e estava para dizer a Lancelot o que ele vira. Ele fora, na juventude, um iniciado de Avalon e não deveria deixar que pensasse que fora algum mistério dos cristãos. Mas, ouvindo novamente aquela estranha nota na voz de Lancelot, baixou a cabeça e não disse nada. A deusa dera a ele uma visão consoladora. Não cabia a ela destruí-la com uma palavra. Ela buscara aquilo, trabalhara por aquele resultado. Arthur abandonara os deuses, então a deusa espalhou seus homens como um vento soprando de seu lugar sagrado. E a ironia final era aquela, que a mais sagrada de suas visões inspirasse a lenda mais fervorosa do culto cristão. Morgana, por fim, disse: às vezes creio, Lancelot, que não importa o que fazemos. Os deuses nos movem de acordo com seus desejos, seja lá o que pensemos fazer. Não somos mais que seus peões. Se eu acreditasse nisso, respondeu Lancelot, ficaria louco de vez. Morgana sorriu com tristeza e afirmou: e se eu não acreditasse nisso, talvez ficasse louca. Preciso acreditar que não tive o poder de fazer algo diferente do que fiz. Preciso acreditar que nunca tive escolha. A escolha de recusar a coroação, de destruir Mordred antes que ele nascesse, de recusar quando Arthur me deu a Úrins, de não ter parte na morte de Avalor, de manter a Colum ao meu lado, a escolha de poupar o arpista Kevin da morte e Nimue. E eu preciso crer que o homem tem o poder de saber o que é certo, de escolher entre o bem e o mal, e saber que sua escolha fez diferença, disse Lancelot.
Ah, sim, respondeu Morgana. Se ele sabe o que é o bem. Mas não lhe parece, primo, que sempre neste mundo o mal se apresenta como o bem? Às vezes acho que é a deusa quem faz o erro parecer certo e a única coisa que podemos fazer. Ora, então a deusa seria apenas o demônio que os padres dizem que é. Lancelot, jamais culpe a si mesmo. Você fez o que tinha que fazer. Creia apenas que era seu destino. Não! Ou me mataria de uma vez para que a deusa não pudesse me usar para causar mais mal. Morgana, você tem a visão e eu não. Não posso crer que seja a vontade de Deus que Arthur e sua corte caiam nas mãos de Mordred. Disse-lhe que vim para cá porque minha mente me pregou uma peça. Sem pensar, chamei a barca de Avalon e vim para cá, mas agora acho, talvez tenha feito melhor do que pensava. Você, que tem a visão, pode olhar no espelho e ver para mim. Para onde foi Galahad? Eu enfrentarei a raiva dele e exigirei que deixe sua busca e volte a Camelot. O chão parecia estremecer sob os pés de Morgana. Um dia ela pisara desavisadamente na areia movediça e sentira o barro tremer e deslizar para o lado. Era como aquilo, como se precisasse se jogar de vez em terra firme. Ouviu a si mesma dizer: Você realmente vai voltar a Camelot com seu filho Lancelot. E se perguntou por que o frio parecia sugar seus órgãos vitais. Olharei no espelho para você, parente, mas não conheço Galahad. Posso não ver nada que lhe seja útil. Diga-me o que puder. Eu lhe disse que vou olhar no espelho, mas acontecerá conosco a vontade da deusa. Venha. O sol estava alto agora, e enquanto desciam a coluna em direção ao poço sagrado, um corvo crocitou uma vez sobre a cabeça deles. Lancelot fez o sinal da cruz contra o mau presságio, mas Morgana olhou para cima e falou: O que disse, irmã? A voz de Raven disse em sua mente: Não tenha medo. Mordred não matará Galahad e Arthur vai matar Mordred. Ela disse alto: Arthur ainda será o Gamo-Rei. Lancelot se virou e olhou para ela. O que disse, Morgana? Raven disse em sua mente: Não sigam para o poço sagrado, mas para a capela agora. É o tempo ordenado.
Lancelot perguntou: Para onde estamos indo? Esqueci-me do caminho para o poço sagrado. E Morgana, levantando a cabeça, percebeu que seus passos não os levaram ao poço, mas para a pequena capela onde a velha Irmandade Cristã fazia suas missas. Diziam que fora construída pela Irmandade quando o velho José fincou seu cajado no chão da colina chamada Weary All. Ela pegou um galho do espinheiro sagrado, um espinho feriu seu dedo até o osso e, mal sabendo o que fazia, estendeu a mão e fez uma marca na testa de Lancelot com um fio de sangue. Ele a olhou pasmo. Ela podia ouvir os padres cantando baixo. Entrou em silêncio e ajoelhou-se para a própria surpresa. A capela estava tomada pela bruma e Morgana teve a impressão de que, através das brumas, podia ver a outra capela, a que fica em Inis-Vitrin, e ouvir dois grupos de vozes cantando Kyrie eleison. E havia vozes de mulheres também. Sim, isso deveria ser em Inis-Vitrin, pois na capela de Avalon não havia mulheres. Essas devem ser as freiras do convento de lá. Por um momento, pareceu-lhe que Igraine se ajoelhara a seu lado e ouviu a voz da mãe, clara e baixa, cantando Christe eleison. O padre estava no altar, então lhe pareceu que Nimue estava ali. Seu cabelo dourado caindo pelas costas, loura e bela como Guinevere fora quando moça no convento. Mas, em vez da velha fúria enciumada, Morgana olhou com o amor mais puro por sua beleza. As brumas espessaram-se. Ela mal podia ver Lancelot ajoelhado ao lado dela, mas à sua frente, ajoelhado no altar da outra capela, podia ver Galahad com o rosto levantado, brilhando, com a luz se refletindo nele, e ela soube que ele também via através das brumas a capela ali em Avalon, onde estava o Graal. Ela ouviu na outra capela o som de pequenos sinos e ouviu, nunca soube qual dos padres, o dali de Avalon ou o que estava em Inis-Vitrin, mas em sua mente era a voz gentil de Taliesin murmurando: Pois naquela noite em que o Cristo foi traído, nosso mestre pegou a taça e abençoou e disse: Bebei dele todos, pois isto é meu sangue que será derramado por vós. Sempre que beberdes dessa taça, fazei-o em minha lembrança. Ela via a sombra do padre que levantava a taça da comunhão, mas era a dama do Graal, Nimue? Ou era ela mesma quem colocava o copo nos lábios dele? Lancelot foi para a frente, gritando: a luz! A luz! Ficou de joelhos,
as mãos protegendo os olhos, deslizou para a frente e caiu prostrado no chão. Sob o toque do Graal, o rosto ensombrecido do jovem rapaz tornou-se claro e a bruma se dissipou. Galahad se ajoelhou e bebeu da taça. Sob o toque do Graal, o rosto ensombrecido do jovem rapaz tornou-se claro e a bruma se dissipou. Galahad se ajoelhou e bebeu da taça. Assim como muitas uvas foram esmagadas de seu sumo para fazer-se um só vinho, nos unimos neste sacrifício perfeito e sem sangue, e então nos tornaremos todos um na grande luz que é infinita. Enquanto o arrebatamento ardia em seu rosto, a luz brilhando ali, ele respirou fundo em absoluto júbilo e olhou diretamente para a luz. Ele se esticou para tomar a taça nas mãos e tombou para a frente, deslizando pelo chão da capela, e ali ficou imóvel. É mortal tocar os objetos sagrados sem estar preparado. Morgana viu Nimue, ou era ela mesma, cobrir o rosto de Galahad com o véu branco. E então Nimue desapareceu e a taça estava no altar, apenas a taça de ouro dos mistérios, sem nenhum sinal de luz sobrenatural. Ela não tinha certeza de que estava ali. Estava envolta em brumas. E Galahad jazia morto no chão da capela de Avalon, frio e inerte, ao lado de Lancelot. Lancelot demorou um longo tempo para se mexer e, quando levantou a cabeça, Morgana viu que seu rosto estava ensombrecido com a tragédia. Ele sussurrou: "E eu não fui digno de segui-lo." Deve levá-lo de volta a Camelot, disse Morgana gentilmente. Ele venceu a busca pelo Graal, mas foi a missão final dele. Não pôde suportar a luz. Nem eu pude. Veja, a luz ainda está no rosto dele. O que ele viu? Ela balançou lentamente a cabeça, sentindo o frio subir pelos braços. Nem eu, nem você jamais saberemos, Lancelot. Sei apenas disso. Ele morreu com o Graal nos lábios. Lancelot olhou para o altar. Os padres haviam ido embora em silêncio, deixando Morgana sozinha com os vivos e os mortos, e a taça, envolta em bruma, ainda brilhava suavemente ali. Lancelot se levantou e disse: "Sim, e isso vai voltar comigo para Avalon, para que todos os homens saibam que a busca terminou. E não haverá mais cavaleiros buscando o desconhecido
para morrer ou enlouquecer. Ele deu um passo em direção ao altar onde brilhava o graal, mas Morgana jogou os braços em torno dele, segurando-o. Não, não, não é para você. A simples visão dela o derrubou. É mortal tocar os objetos sagrados sem estar preparado. Então eu morrerei por isso? Ele respondeu, mas ela o segurou com força e logo sentiu que ele desistia. Lancelot disse: Por que, Morgana? Por que essa loucura suicida deve continuar? Não, a busca pelo Graal acabou. Fui poupado para voltar a Camelot e dizer isso a eles. Mas não pode levá-lo de volta a Camelot. Nenhum homem pode segurá-lo e confiná-lo. Aqueles que o buscam em fé. Ela ouviu a própria voz, embora não soubesse o que diria até fazê-lo. Sempre o encontrarão, aqui, além das terras mortais. Mas, se voltasse com você para Camelot, cairia nas mãos dos padres mais tacanhos e se tornaria um penhor para eles. Eu lhe imploro, Lancelot, deixe-o aqui em Avalon. Deixe que exista nesse novo mundo sem magia um mistério que os padres não poderão descrever e definir de uma vez por todas. Não podem encaixá-lo em seu dogma estreito do que é e do que não é. Na época que se aproxima, os padres dirão à humanidade o que é bom e o que é ruim, o que pensar, o que rezar, no que acreditar. Não posso ver o fim. Talvez a humanidade precise de um período de trevas para que possamos um dia novamente saber como a luz é uma benção. Mas nessa escuridão, Lancelot, deixe que exista uma centelha de esperança. O Graal foi uma vez a Camelot. Que a memória daquela passagem jamais seja arruinada, tornando-o prisioneiro de algum altar terreno. Deixe um mistério e uma fonte de visão para os homens seguirem. Ela ouviu a própria voz secar até parecer o crocitar do último dos corvos. Lancelot se curvou diante dela. Morgana, é realmente Morgana? Acho que não sei quem ou o que é você, mas o que diz é verdade. Que o Graal fique sempre em Avalon. Morgana levantou a mão, e o povo pequeno de Avalon se aproximou e levantou o corpo de Galahad, levando-o silenciosamente para a barca de Avalon. Com a mão de Lancelot ainda na sua, Morgana desceu para a margem, onde observou o corpo sendo colocado na barca. Por um momento, pareceu que Arthur jazia ali. Então a visão se ondulou e desapareceu, e era apenas Galahad, com aquela paz
misteriosa e luz no rosto. Agora vá para Camelot com seu filho, disse Morgana em voz baixa, mas não como previ. Acho que a visão decidiu zombar de nós. Vemos o que os deuses nos permitem, mas nunca sabemos o que significa. Acho que nunca mais usarei a visão, parente. Que Deus o permita. Lancelot segurou as mãos dela por um momento, então se curvou e as beijou. E, por fim, nos despedimos, ele disse em voz baixa. E então, apesar de tudo o que dissera sobre recusar a visão, ela viu nos olhos dele o que ele viu quando a olhou. A donzela com quem se deitara no círculo de pedras, a quem ele recusara por medo da deusa, a mulher a quem procurara em um frenesi de desejo, tentando embotar a culpa de seu amor por Gwyneth e Arthur, a mulher que vira, pálida e terrível, segurando a tocha quando tiraram da cama de Elaine, e agora a quieta e sombria senhora, obscurecida em luzes, que havia levantado seu filho do Graal e lhe implorado para deixá-lo para sempre fora do mundo. Ela se curvou para a frente e o beijou na testa. Palavras não eram necessárias. Ambos sabiam que era um adeus e uma benção. Conforme ele se virava lentamente e pisava na barca mágica, Morgana observou seus ombros caídos e viu o brilho do pôr-do-sol em seu cabelo. Estava todo branco agora, e Morgana, vendo-se de novo nos olhos dele, pensou: também estou velha. E agora ela sabia porque nunca mais vira a rainha da terra das fadas. Eu sou a rainha agora. Não há Deus além disso, e eu sou ela. E ainda assim, além daqui, ela existe. Como existe em Ingrain, em Viviane, em Morgause, em Nimue e na rainha. E elas vivem em mim também, e ela. E em Avalon, elas vivem para sempre.